quase perdi minha família. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Um silêncio ali, uma ausência aqui. A gente vai achando que a rotina justifica tudo, mas quando você acorda e percebe que o que era amor virou distância, já pode ser tarde demais. E talvez você esteja passando por isso agora. Talvez você esteja aí achando que está tudo bem, que sua esposa, seu marido, seus filhos vão continuar te esperando. Mas eu preciso te dizer a verdade. Quem não cuida da própria casa está se afastando de Deus. Não sou eu quem digo, é a Bíblia que afirma. Quem não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria casa, negou a fé e é pior que um descrente. 1 Timóteo 5, versículo 8. Hoje eu quero te contar como eu quase perdi tudo e como você pode evitar que isso aconteça com você. Mas tem que ser agora, porque a perda de uma família não avisa. Ela chega quando você menos espera. Tudo começou com um cansaço. Eu dizia, estou trabalhando para dar uma vida melhor para eles. E era verdade, mas essa verdade estava me cegando, porque enquanto eu lutava por um futuro, eu topava sacrificar o presente. Aquilo me rasgou. E talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas eu não faço nada de errado. Eu também pensava assim. Mas a ausência constante é uma presença que machuca. A negligência não precisa ser cruel. Às vezes ela só é invisível, até ser tarde demais. A rotina que você está levando hoje está construindo ou destruindo sua casa. A palavra de Deus é clara. Cuidar dos nossos é um ato de fé. Negligenciar quem está sob o nosso teto é negar a própria essência do Evangelho. Muitos pais perderam os filhos enquanto frequentavam a igreja todos os domingos. Muitos casais se separaram mesmo orando juntos todas as noites. Porque a presença espiritual sem a presença emocional é semente que não cria raiz. Eu lembro do dia em que minha esposa chorou e disse, você não me escuta mais. Eu falo e você não ouve. Eu peço e você ignora. A gente não é mais nós. Foi ali que eu entendi que eu não estava perdendo minha casa porque eu era ruim. Eu estava perdendo porque eu deixei de regar o jardim. Talvez você esteja fazendo o mesmo. Talvez você esteja achando que o tempo cura tudo. Mas o tempo só cura aquilo que é tratado. Família é igual planta. Se você não cuidar, murcha. Se você só jogar água quando lembrar, ela vai enfraquecer. E Deus nos deu esse jardim. Ele colocou a responsabilidade sobre nós. O lar não é só um lugar físico, é um campo espiritual. E se você tem ferido mais com o silêncio do que com palavras? E se você tem criado distâncias ao invés de pontes? Hoje você ainda pode mudar. Ainda dá tempo de voltar a olhar nos olhos. Ainda dá tempo de perguntar, como você está, de verdade? Porque quando você perde a família, não importa o que você conquistou. Tudo perde o sentido. Eu tive que reaprender. Tive que pedir perdão de verdade. Não só com palavras, mas com atitudes. Voltar a conversar olhando nos olhos, sem julgamentos. Fazer surpresa sem data especial, só para lembrar que o amor ainda vive. Desligar o celular e ouvir sem interromper, sem pressa, sem distração. Comecei a preparar o café da manhã aos domingos, sem ninguém pedir. Hoje, eu agradeço a Deus porque ainda deu tempo, mas tem muita gente que percebe tarde demais. Se você ainda está fazendo o que eu fazia, você já está perdendo sua família. Você só não percebeu ainda. E eu não estou falando para te condenar. Eu estou falando porque ainda existe chance. Cuide dos seus. Honre quem te espera. Valorize quem ora por você, quem te escuta mesmo quando você está em silêncio. Porque quando você perde a família, não importa o que você conquistou. Não importa o cargo, o dinheiro ou os aplausos. Tudo perde o brilho. Você pode estar no topo, mas se estiver sozinho, o silêncio vai te gritar mais alto que qualquer multidão. E ali você entende. Sucesso sem família é derrota disfarçada. Não há medalha que cure um coração partido, nem prêmio que preencha o vazio de uma mesa de jantar sem risos. A verdadeira riqueza é voltar para casa e saber que ali ainda existe amor, respeito e presença. Assentar no sofá para ver um filme inteiro juntos, sem checar notificações, foi aí que as coisas começaram a mudar. O que estava prestes a se perder com graça e arrependimento foi restaurado. Mas tem muita gente que percebe tarde demais, quando o abraço já não tem resposta, quando a cadeira na mesa já está vazia, quando o tempo que ignoraram já não volta mais. E é nesse momento que a dor entra onde antes havia amor, que o arrependimento toma o lugar da esperança. Por isso eu falo com você agora, com sinceridade. Se ainda há tempo, não o desperdice. Valorize enquanto ainda pode olhar nos olhos, ouvir a voz, sentir o toque, porque o que é sagrado não espera para sempre. Se você ainda está fazendo o que eu fazia, se ainda chega em casa e se isola no celular, se ainda responde com impaciência, se ainda deixa para depois as conversas importantes, então você já está perdendo sua família.
Você só não percebeu ainda, porque a perda não começa no grito, começa no silêncio. Começa no olhar que evita, no abraço que não vem, na ausência que se repete. E quando a gente acorda, às vezes, já não tem mais ninguém esperando. Não espere esse momento. Mude agora, enquanto ainda há tempo de reverter o caminho. E eu não estou falando para te condenar. Eu estou falando porque ainda existe chance. Cuide dos seus. Honre quem te espera. Valorize quem ora por você. Quem te escuta mesmo quando você está em silêncio. Porque quando a casa desaba, é difícil reconstruir. Mas se você agir agora, você pode impedir essa tragédia. Lembra do que a palavra disse? Não negue sua fé vivendo como se os seus não importassem. A fé que professamos deve ser visível nos gestos diários, nas palavras que escolhemos usar, nas prioridades que estabelecemos dentro de casa. Quando ignoramos os que amamos, estamos negando, na prática, tudo o que dizemos crer. É no cuidado com os nossos que a fé se torna carne, que o amor se manifesta, que o evangelho sai do discurso e entra no cotidiano. Viver como se os seus não importassem é apagar aos poucos a luz de Cristo que deveria brilhar primeiro no lar. Se você ama, prove, com tempo, com escuta, com cuidado. Mostre nas atitudes diárias, nos pequenos gestos, na paciência de ouvir e no esforço de estar presente. Porque a família é seu primeiro ministério, o lugar onde sua fé se manifesta com mais verdade e impacto. E se você cuidar bem do que Deus te deu dentro de casa, Ele vai cuidar do que você sonha do lado de fora. Porque Deus honra quem honra seus compromissos, quem zela pela família, quem prioriza o lar antes da vitrine do mundo. Quando você se dedica com amor e fidelidade aos seus, Ele se encarrega de abrir as portas que você tanto deseja. Sua casa é sua primeira missão. Seu testemunho começa no convívio diário, nos gestos silenciosos, nas escolhas conscientes. Cuide bem do que é seu, e Deus vai surpreender você com o que ainda está por vir.